Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sempre eu gosto de fazer uma breve revisão. Primeiro declaramos a classe bloco, que é basicamente a descrição das propriedades que o nosso objeto, no caso bloco, vai ter. Nós criamos uma função que vai retornar o primeiro bloco. Esse primeiro bloco nós passamos para ele o que nós chamamos de valores default, uma vez que ele é onde tudo começa. Mas nós sabemos que uma blockchain não vive só do bloco Gênesis. E qual que é a ideia, né, da blockchain? A ideia da blockchain é você armazenar dados em uma forma diferente da que nós costumamos armazenar. Estamos já começando a ver como que isso funciona. Bem, mas o fato é esse, eu preciso armazenar esses dados. E esses dados eles são armazenados na forma de bloco. Mas esses dados, conforme nós já falamos, eles se referem à parte mais importante. Uma das partes mais importantes são as transações. Que veja, uma blockchain como o Bitcoin, ela basicamente armazena transações. A ideia é você armazenar transações de transferência de Bitcoins e assegurar que essas transações elas são válidas. Ou seja, eu só posso ter na blockchain e efetivamente na blockchain, né, na verdade no próprio bloco, transações que sejam válidas. E para isso eu preciso ter algum processo de validação dessas transações. E esse processo é que é o tão famoso chamado processo de mineração. O que esse processo faz basicamente? É uma função, nós vamos ter uma função, que eu já vou inclusive declarar ela aqui então, static, também que eu vou chamar de mineBlock. E essa função, conforme eu disse, ela vai ser responsável por justamente validar, mas validar o que? Validar os dados. Que dados são esses? Os dados que eu efetivamente quero que sejam incluídos na blockchain. E no nosso caso, esses dados são transações, certo? E vamos imaginar então que eu sou um dos validadores, né? Esses validadores são também chamados de mineradores. E minha função aqui é incluir um novo bloco. Bem, para eu incluir um novo bloco, como a blockchain ela é uma sequência de blocos, todos eles conectados, então vai fazer parte desse processo informações que existam aonde? No bloco anterior, que aqui nós chamamos de last block. Porque lembre-se que eu preciso fazer uma conexão do bloco que eu pretendo incluir com o bloco anterior, que no caso aqui seria o bloco Gênesis. Mas além das informações que é do bloco anterior que vão me ajudar a fazer a conexão entre os blocos, eu preciso também das transações que efetivamente eu preciso validar. Aqui eu vou ter um conjunto de transações de Alice mandando para Bob, de Tício para Maeve, ou seja, todas as transações que ocorrem. E eu preciso também validar essas transações. Isso vai ser feito inicialmente então dentro dessa função aqui, mineBlock. Nós não vamos fazer ela inteira nesta aula, tá? A ideia é que nessa aula apenas você já comece a se familiarizar um pouco com alguns conceitos. Mas o que eu vou precisar, né? Vamos já ver alguns conceitos aqui. Bem, primeiro eu vou declarar aqui uma constante chamada lastHash. Ou seja, eu preciso ter nesse bloco que eu vou incluir na blockchain o hash do bloco anterior. Porque é isso que faz a conexão entre os blocos. E esse hash do bloco anterior nada mais é do que uma síntese das informações constantes do bloco anterior. Mas como que eu pego esses dados? Esses dados eles vão vir do last block, do bloco anterior. Então imagine que aqui eu tenho todos os dados do bloco anterior, ou seja, do bloco Gênesis. Mas eu quero pegar uma informação muito específica. Onde está essa informação? Quero pegar, no caso aqui, o lastHash. Ou melhor, o lastHash, né, que é o hash, na verdade, deste bloco aqui. Eu preciso do hash deste bloco, que neste meu bloco aqui, no próximo bloco, vai ser chamado de
hash do bloco anterior, mas eu preciso pegar o hash deste bloco aqui, do bloco Gênesis. Então como que eu vou fazer isso? Para isso eu vou precisar acessar, né, o last block, que seria nesse caso aqui é o bloco Gênesis, né? Então eu vou colocar aqui last block. E veja que o bloco Gênesis ele é um objeto. Então quando eu quero pegar um valor que está dentro desse objeto, eu preciso referenciar o que é a chave, certo? O que eu preciso aqui? Eu preciso do hash do bloco anterior. Então para fazer isso, eu utilizo uma sintaxe de chamar ponto, ó. Certo? Então veja que quando eu coloquei last block ponto, ele já apareceu todas as propriedades que eu teria no last block. Eu poderia selecionar aqui. No caso aqui eu vou precisar do hash. Vou colocar um ponto e vírgula. Certo. Então, assim, claro que faltou aqui ainda abrir aqui. Deixa eu enviar aqui. Aí. Porque aqui eu preciso, né? Faltou as chaves. Então agora tá certo. Então veja aqui. O que eu tenho então? Já tenho a primeira informação aqui para poder construir o próximo bloco. Então essa função MineBlock ela está construindo um novo bloco. Ela vai pegar informações do bloco anterior, vai pegar o conjunto de transações, vai validar essas transações e vai para que essas informações possam ser incluídas no bloco. Então aí eu vou declarar aqui também inicialmente apenas o hash desse bloco que eu vou precisar ter. Por enquanto ainda não tenho ainda esse hash. E também o timestamp. São informações que eu vou precisar ter também. Certo? Bem, como essa é uma função razoavelmente complexa, a ideia aqui era que primeiro você entendesse qual que é o motivo dela, né? Eu espero que você já tenha entendido que o motivo é receber o bloco anterior mais um conjunto de transações e a partir daí validar essas transações e com base nas informações tanto das transações quanto das do bloco anterior construir um novo bloco de modo que esse bloco possa ser incluído na blockchain. Então na próxima aula nós vamos avançar e entender um pouco melhor especificamente sobre o que seria esse processo de validação ou esse processo de mineração.